Gente, hoje eu tô aqui no Instituto do Coração de Marília para falar de um tema que é pouco comentado, porém é comum e a gente precisa prestar muita atenção. O Dr. Valdir Dátilo, cardiologista, vai falar sobre a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa. Os tecidos necessitam receber o oxigênio e esse coração, por algum motivo, tem algum problema no músculo dele que impede dele fazer uma contratilidade eficaz. Ou ele tem um problema onde existe uma dificuldade no relaxamento desse músculo também. São duas entidades clínicas. É uma doença que pode acometer várias classes, faixa de idade, porém, quanto mais idoso a pessoa vai ficando, a incidência é muito maior. De uma maneira geral, 1 a 2% da população adulta tem insuficiência cardíaca, mas quando o indivíduo ultrapassa 65 anos de idade, praticamente 7 a 10% da população vão ter essa síndrome. Isso não impede, né, que pessoas mais jovens, gestantes, até crianças, né? No caso de pessoas mais jovens, geralmente são situações, por exemplo, na criança, no adolescente, ele pode ter insuficiência cardíaca secundário a uma miocardite viral, que é uma infecção do músculo do coração. No adulto já um pouco antes de idoso, na média idade, uma hipertensão arterial não bem tratada pode levar o indivíduo também a desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca. Então as causas principais seriam a insuficiência coronariana, a doença coronariana, que é o infarto, certo, a hipertensão arterial, pressão alta não adequadamente tratada, as valvulopatias, que são as doenças das válvulas do coração. Por incrível que pareça, no Brasil ainda a doença de Chagas, ainda nós temos casos de doença de Chagas, é uma importante causa de insuficiência cardíaca, por dilatação das câmaras do coração. Existe doença de outros órgãos, por exemplo, doenças endocrinológicas, diabetes não bem tratado, ele pode levar a uma alteração da microcirculação e ao longo do tempo causando insuficiência cardíaca por diminuição da irrigação do músculo do coração. Principalmente o hipertiroidismo, mas o hipertiroidismo ele aumenta o número de batimento, né? Dá uma síndrome que a gente fala de taquicardiomioptia, quer dizer, esse coração trabalha sobrecarregado, ele aumenta muito o número de batimentos, ele consome muita energia, então a fibra dilata com o tempo, dilata e perde a força de contração. Então, você vê a importância dessa síndrome clínica, ela está correlacionada com um monte de doença, porque a gente fala, quando é a miocardiopatia dilatada, a insuficiência cardíaca com déficit da contratilidade, ela é a via final comum de um monte de situações de doenças cardiovasculares e até não cardiovasculares que acabam interferindo e levando o indivíduo a ter esse quadro. Ainda bem que não é muito frequente, mas existe também uma entidade chamada miocardiopatia periparto, que a gestante no final, geralmente no final da gravidez, no último mês de gravidez, ou até depois de 6 meses do parto, no finalzinho da gravidez, até 6 meses do parto, ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca aguda. Nossa. Ela começa a ter uma falta de ar, palpitação, inchar a perna, inchar o corpo, e não conseguir fazer atividades mínimas de cuidar do seu bebê. Então é uma síndrome chamada miocardiopatia periparto. Isso daí acredita que seja uma reação imunológica, de substâncias imunológicas entre a criança, e o feto e a mãe. Essas substâncias circulam e vão até o músculo do coração causar uma inflamação nesse músculo do coração e levar esse quadro de insuficiência cardíaca. Para você ter uma ideia, Maíra, qualquer indivíduo que com diagnóstico de insuficiência cardíaca, a partir do momento que ele tem um diagnóstico, 20% vão morrer em 1 ano, 50% em 5 anos. Então, de cada 10 pessoas que fazem diagnóstico hoje, 2019, de insuficiência cardíaca, mesmo com todos os tratamentos que temos, em 2024, 5 não estão mais vivos. E uma coisa que a gente sempre, quando fala sobre insuficiência cardíaca, alerta, o idoso, os vozinhos, todo mundo tem um vozinho lá em casa. No idoso, às vezes, a manifestação ela é um pouco atípica. Porque a manifestação típica, os sintomas típicos, a pessoa tem uma falta de ar, uma dificuldade de fazer o que ele fazia anteriormente, situações básicas de vida. Ele tem um cansaço ofegante, o coração acelera, ele incha, ele tem a retenção de líquido, o pulmão dele fica cheio de líquido, as pernas ficam inchadas, às vezes o corpo todo fica inchado. Isso é o padrão clássico básico. Mas o idoso, muitas vezes, ele não manifesta dessa maneira. Ele manifesta por alteração da consciência, às vezes ele fica confuso. O vozinho amanhece de manhã triste, confuso, não quer conversa, não quer interagir com ninguém.
é uma coisa que a gente chama de baixo fluxo cerebral. Está diminuindo o sangue que chega no cérebro por diminuição do bombeamento do coração, que está insuficiente. Entendi. Olha isso, Correto? aí ele fica desanimado. Ele fica desanimado, muitas vezes ele tem confusão mental. Às vezes ele fica agressivo, às vezes ele fica triste demais num canto, não quer comer. Ou às vezes fica sem fome, igual Fica você sem falou, fome, né? às vezes ele tem uma alteração na musculatura esquelética, ele vai andar, ele tem fraqueza nas pernas. O idoso já tem isso, mas na insuficiência cardíaca isso piora porque esses músculos estão sendo menos irrigados, está chegando menos sangue lá. Entendi. Olha. Então, no idoso, toma muito cuidado também, prestar muita atenção que às vezes a manifestação é dessa maneira. Agora, falando em termos de como se faz o diagnóstico dessa síndrome, praticamente o diagnóstico é clínico e alguns exames complementares. O diagnóstico clínico significa o histórico, né? A anamnese, uma anamnese bem feita com o paciente, procurando os sintomas, desde quando ele tem os sintomas, se estão relacionados aos esforços, perguntar as outras doenças ao longo da vida, se ele tem diabetes, hipertensão arterial, se ele morou no campo, se lá tinha do bicho barbeiro para investigar a doença de Chagas. Pela anamnese, pela história clínica e por um bom exame físico. Um bom exame físico, você consegue suspeitar praticamente 90% dessa síndrome, que é o ritmo de galope, que a gente fala, ao escutar o paciente, o coração está que nem um cavalo na corrida, acelerado, né? Que a gente chama galope de B3, a terceira bulha. O edema de membros inferior, a estase jugular, que é a veia jugular do pescoço fica muito dilatada, inchada, fígado. Certo. E quando você vai ao escutar os pulmões, tem estertose, você percebe que tem líquido dentro do pulmão. Então, juntando tudo isso, o histórico e esse exame clínico bem feito, você chega a uma hipótese praticamente quase que de certeza de que ele está com uma insuficiência cardíaca. E depois a gente tem os exames complementares que vão complementar e confirmar esse diagnóstico. Os mais simples, o raio-x simples de tórax, já vai mostrar para a gente uma área cardíaca aumentada ou não, se for insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a área cardíaca é de tamanho normal, mas vai mostrar congestão pulmonar, líquido nos pulmões. O eletrocardiograma, um exame simples, basal, né, na cardiologia, vai mostrar sobrecarga de câmeras através das ondas bem altas apiculadas no eletrocardiograma, você vai ver que o ventrículo esquerdo está grande, está dilatado. Os exames de imagem. O ecocardiograma, o ecodopplercardiograma é um exame excelente, né, no nosso meio do dia a dia, o Doppler, para estar confirmando essa hipótese. Porque o ecodoppler traz para a gente informações do tamanho dessas cavidades, da função sistólica, da função diastólica, o relaxamento desse coração. Então, tem cura, não? Não, é uma doença que não tem cura. É uma doença que pro resto da vida tratando. Ele vai, enquanto ele viver, ele vai ter que tomar remédio, vai ter que ter uma vida regrada. É um indivíduo que, por exemplo, o tratamento não medicamentoso envolve assim, a restrição de sal, restrição hídrica. O indivíduo não pode beber muita água. Caramba. É no máximo 1,5 litro por dia, de 1 litro a 1,5 litro. Porque vai sobrecarregar esse volume de líquido, o coração não vai conseguir bombear, vai para o pulmão. Tem que estimular o indivíduo, principalmente o idoso, terceira idade, 60 anos para cima, a estar cuidando da sua vacinação. Isso é importante. Principalmente contra a gripe, o H1N1, todo ano esse público. O idoso já tem que tomar, mas o público-alvo de insuficiência cardíaca é obrigatório. Por quê? O músculo do coração doente, ele não tolera infecção. Se um vozinho desse tem uma simples pneumonia, Maíra, e ele tem uma insuficiência cardíaca, às vezes ele morre porque ele descompensa. Esse coração dele já era ruim, ele fica pior ainda, congestiona tudo, ele entra num quadro chamado choque cardiogênico, vai para a UTI e morre com pressão muito baixa, com um choque circulatório em função dessa infecção. Uma vida completamente controlada. É uma vida controlada, limitada, onde diminui bem a qualidade. Ou seja, muito cuidado, né? Muita atenção. Né? E sempre indo ao médico para fazer os exames de prevenção. Principalmente o indivíduo que tem, basicamente, pressão alta, hipertensão arterial, diabetes. Maior sintoma. Essas duas síndromes são as principais causadoras, né? Se não tratadas, que acabam levando de vida a ter uma insuficiência cardíaca. Então é um tema, Maíra, bem amplo, ele é amplo, né? A gente está aqui falando, e daria para falar horas
sobre isso. Com certeza. E de Mas é mais extrema calma. relevância clínica e extrema relevância em saúde pública. E o objetivo nosso também é orientar, né, vocês para se cuidarem, né, prestarem atenção. E o tema nosso foi insuficiência cardíaca com o Dr. Valdir. Obrigada pelas orientações, Imagina, tá? estamos Pela sempre às participação, sucesso, um beijão aí para toda a equipe do ICM que eu adoro. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Espero que todos foi esclarecedor para as pessoas ficar alertadas em relação a essa situação.